menina, mas sentia aquele cheiro de querita. Meu Deus. É forte esse negócio. Não sei porquê, parecia que querita estava aqui. Ó E eu Jesus. senti uma saudade dela muito grande agora. Visita minha filha lá, Jesus. Em nome de Jesus. Mas não é coisa ruim, irmã Maria. Amém. É coisa gostosa, coisa boa. Saudade de tudo que eu escuto aqui. Ela me pediu seu número e eu acho que eu não dei ainda. Ela me pediu seu número. Vamos ler aqui, irmão, verso 7. Abraão e Ló separam-se. Oxe. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei à direita. E se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que está toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Amém? Pode se assentar a todos. Né? Antes de ler assim explorando a palavra, eu quero agradecer ao Senhor, irmãos, que ontem eu recebi uma grande vitória de Deus. Né? Eu contei um pouquinho hoje de tarde. Alguns irmãos sabem, né, que eu sofri um pouco de problema de coluna, né? E o médico tinha passado uma ressonância. E eu fiz a ressonância. Demorou um pouco, mas eu consegui fazer. E quando eu levei para o ortopedista, ele falou muita coisa ruim para mim. Ele disse que minha coluna estava com muitos nódulos, que eu tinha fratura na coluna. Mas, irmãos, eu gosto muito de falar pouco, eu gosto de ouvir, não gosto de falar não. Até na minha casa, meu marido sabe, eu sou de pouco falar, né? Só necessário. É algo meu, eu sou desse jeito. E eu fiquei observando aquele médico. E eu achei que ele não estava entendendo, porque ele estava olhando no computador a imagem da minha ressonância. O Espírito Santo me fez eu entender que ele não estava entendendo o que ele estava vendo. Ele colocou tanta doença na minha coluna que ele só faltou dizer que eu ia andar na cadeira de roda. Mas, irmão, não tomei posse de nada daquilo que ele falou. Eu saí de lá tão tranquila. E ele disse, eu não posso fazer nada pela senhora, mais nada. Eu vou te encaminhar para um especialista, um neurocirurgião. Bem. Aí quando foi ontem, foi o dia da consulta. Irmãos, o clima estava tão tenso no hospital que eu fui, embora foi um hospital muito bom ali no é o hospital regional, quem vai para Jacareí. Mas quando o médico me atendeu, o médico muito simpático, e eu senti segurança nele. Aí ele virou assim, a tela do computador mostrou como estava a minha coluna. E ele disse, a senhora não tem nada grave. Glória a Deus. A senhora não tem por que fazer cirurgia. Meu Senhor. Porque a senhora não tem nada grave na sua coluna. A senhora só precisa fazer caminhada e algumas fisioterapias. Irmãos, eu glorifiquei a Deus. Porque até mandar pintar minha casa, eu disse, Davi, eu quero que pinte tudo, deixe tudo limpo para quando for me operar, né? Eu poder receber os irmãos quando vier me visitar. Deus! Mas, irmãos, eu saí de lá tão feliz, irmãos. Porque todo mundo sabe que
cirurgia de coluna é algo muito delicado. Mas o Senhor me deu essa vitória. Glória a Deus. Porque, irmão, só Deus sabe as dores que eu sinto. Irmão, mas o sofrimento que eu passei assim, nunca me deixou eu deixar de ir para a igreja, eu deixar de fazer a obra. Aleluia. Já fui para o culto ali dia de quarta-feira com tanta dor que só Deus sabe. De botar meu joelho no chão para orar e depois não saber como era que eu ia levantar. De dor. Campanha, visita, sair para pregar. E sempre colocando minha situação diante de Deus. Aleluia. Quando foi ontem, o médico falou assim, não tem nada grave aqui não. Aleluia. Tem caso de cirurgia, né? E eu saí tão feliz que o diabo se levantou logo atrás. Foi do Deus. jeitinho que Deus nos levou aqui. Foi uma fúria tão grande na minha vida ontem. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Amém. Né? E nós, louvado seja Deus, eu glorifico a Deus por estar aqui. Glorifico a Deus. Né? Há um tempo atrás havia muito culto aqui, era muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus preparou, né, esse dia para nos abençoar. Né? Eu já recebi a vitória. E eu tenho certeza, né, que você também vai sair daqui com vitória. O Senhor já tinha me dado essa palavra. Que fala da separação, né, a separação de Abraão com Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E Deus fala para Abraão, deixa a tua terra e deixa a tua parentela. E vai para um lugar. Mas Deus não dá a Abraão um destino certo, não dá um GPS, não dá. Ele sai na obediência, né? Ele sai no escuro, sem saber para onde vai, ele sai na obediência. Mas a palavra de Deus, ela nos dá certeza que a obediência, ela aponta para a prosperidade. Né? Todo crente que ele é obediente, né, ele tem caminho de prosperidade. Né? Quando nós falamos de prosperidade, não estamos falando só em dinheiro, né? Mas prosperidade é crescimento. Então a prosperidade ela vem para a área financeira, a prosperidade ela vem para o casamento, para o ministério, para a saúde. Então todo crente, todo homem, toda mulher, né, que obedece à voz de Deus, ainda que aquilo que Deus nos manda fazer não é o que a gente quer. Às vezes servir a Deus, ser servo, deixar Jesus ser Senhor não é fácil. Às vezes a gente fala do Salmo 23, é muito lindo. É um salmo maravilhoso. Mas às vezes a gente só fala na hora de deixar Jesus ser Senhor de nossa vida, né? Aí a gente entra em conflito, em batalha, né? Porque é difícil, desprender, né, do nosso querer, da nossa vontade, para deixar Jesus administrar a nossa vida. Mas quando nós deixamos Jesus ser o Senhor, Ele administrar, Ele apontar a vontade dEle, aí quando nós obedecemos aquilo que Ele quer, o final da história é prosperidade. Ainda que na caminhada tenha deserto, ainda que na caminhada tenha serpente, tenha escorpião, né? Mas o final vai apontar para crescimento. E aí nós vemos que Abraão obedece à voz de Deus, sai da sua terra, ele deixa a sua parentela, leva com ele, né, o seu sobrinho, e ele, no meio da caminhada, ele passa a ser um homem próspero, um homem muito rico, né? E Ló, eu acho interessante isso. Deus, ele é tão grande, irmãos. Glória a Deus. Deus, ele é tão bondoso. Porque quando Deus, ele abençoa o servo, todos aqueles que estão ao redor é abençoado através daquela vida. Você pode observar que uma pessoa próspera, todas as pessoas que estão ao seu lado, elas é abençoada através da prosperidade daquele servo, daquela serva. Né? Abraão se torna um homem próspero, um homem rico, né? Com muitos gados. E ali a Bíblia diz que Ló também, né? Mas os dois, os pastores, né? Tanto de Ló como de Abraão, entram em contenda porque a terra se torna pequena. Irmão, Deus não mudou. Irmãos, Deus, ele não mudou. Aí talvez você esteja dizendo, mas irmã, você está falando de crescimento, de prosperidade.
prosperidade em tempo de crise, de pandemia. Irmãos, eu não sei por quê. Porque eu só prego volta de Jesus. É que eu prego. Irmão, eu só prego volta de Jesus, Deus sabe. Graças a Deus. Irmão, eu só prego porta estreita. Deus sabe. Mas ultimamente, você pode estar pensando aí, mas como, irmã? A irmã está trazendo uma palavra de crescimento, uma palavra de prosperidade, né? Quando o céu está baixando por minuto, né? Enquanto Jesus está às portas, o povo está morrendo. Irmãos, é a palavra de Deus. Amém. Deus, Ele é abençoador. Aleluia. O Senhor, Ele não muda. O Senhor ainda está no seu coração abençoar a sua igreja. Ainda está no coração de Deus abrir porta, irmãos, abençoar. Ainda está no coração de Deus a prosperidade. Irmãos, prosperidade não é só dinheiro, não. Prosperidade é crescimento. E tem pessoas que há uma necessidade de ter prosperidade, de ver o seu ministério prosperar, de ver a sua família prosperar, irmãos. Tem pessoas que ela tem essa necessidade de ver a sua saúde prosperar. Irmãos, eu tinha essa necessidade, irmãos. Irmãos, eu já estava imaginando o que seria da minha vida depois da cirurgia da coluna. Como seria? Meu Senhor. Eu tinha a necessidade de receber a palavra que eu recebi ontem. Aleluia. O médico olhar para mim e dizer: irmão, você não tem nada. Você não vai fazer cirurgia. Deus sabia que aquilo para mim era crescimento, era prosperidade, irmãos. Eu dependo, né, do movimento do meu corpo. Eu dependo do movimento das mãos. Eu dependo das minhas pernas, irmãos. Eu não paro. Hoje de manhã eu saí com as irmãs, eu fiz campanha. De tarde fui para o círculo de oração. Agora eu já estou aqui. E se der tempo eu vou para o monte. Eu dependo das minhas pernas para caminhar na obra de Deus. Deus de poder, glória. Então a minha prosperidade não era dinheiro. Também é. Deus santo. Mas Deus sabe que a minha prosperidade é saúde. Talvez você entrou aqui hoje precisando ver crescimento no seu ministério. Talvez você entrou aqui hoje precisando ver crescimento no seu casamento. Deus santo. Talvez você entrou aqui hoje dizendo: Senhor, eu preciso de mudança, que algo novo aconteça. Talvez você entrou dizendo: meu Deus, eu preciso que o Senhor mude minha história. Irmãos, quando nós estamos em batalha, quando nós estamos em conflito espiritual, nós esquecemos da crise, esquecemos do Covid e da pandemia. O meio é a nossa batalha. É, Jesus. O meio é a nossa batalha, irmãos. Deus. E nós, louvado seja o nome do Senhor, não podemos, irmãos, nos anular dentro de um buraco. Não podemos. Porque a batalha, ela é espiritual. Ontem eu estava antenada. Ontem eu estava esperta. Oh, Deus. Eu vi logo que o diabo se levantou com fúria, porque ele planejou me botar na cadeira de roda. Isso aí foi um projeto dele. Porque ele quer me parar de toda forma. Meu Deus. Um dia manifestou numa menina e disse: você é muito ousada. Ela falou para mim: eu te odeio porque você é ousada. Deus. O diabo falou para mim: eu te odeio porque você é ousada. Então ele maquina como parar. E ele planejou me colocar na cadeira de roda. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz que eu opero no Senhor. Quem é que vai impedir o agir de Deus na minha vida e na sua vida? O Senhor, Ele quer que você seja tão somente forte e corajoso. Aleluia. Deus, Ele tem buscado os corajosos. Nós estamos vivendo tempos, né, que o crente tem que ser corajoso. Crente frouxo, Deus de poder, ele perece. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força vai ser pequena. Nós estamos no tempo agora de ser corajoso, irmãos. Aleluia. Nós vemos aqui que Abraão, eu achei tão lindo. Ele obedeceu, irmão, a voz de Deus. Deus disse a ele: saia da tua terra, da tua parentela, e vai para essa terra que eu te dou. Irmãos, ele não sabia qual era a terra. Mas ele obedeceu a voz de Deus, irmão. Ele foi um homem de fé. Aleluia. Foi um homem de fé. E Deus trouxe crescimento por causa da obediência. Irmão, se você quer ver crescimento na sua vida, seja obediente à palavra de Deus. Aleluia. Tem pessoas que dizem assim: mas Deus não falou comigo ainda. Irmão, Deus está falando na palavra. Verdade, Deus, aleluia.
Se você quer desenvolver na sua vida, seja obediente àquilo que Deus está te mandando fazer. Deus ele não vai descer do céu não, porque ele já deixou a palavra de Deus dele. Ele tem falado conosco através da palavra dele. Mas aqui o ponto importante dessa palavra é que quando eles começam a ter um crescimento muito grande, os pastores começam a entrar em contenda. E ali Abraão, que é um homem que andava com Deus, irmãos, é importante a gente andar com Deus. Porque o homem que anda com Deus, ele não se abate com qualquer coisa. Porque quando o médico diz que ele só faltou dizer, eu quero para cadeira de roda, e irmão, não tomei posse de nada do que ele falou dali. Eu disse, esse homem, ele não sabe o que ele está falando. Eu disse, ó irmão, eu disse, ele não sabe o que ele está falando. Irmão, nem tudo você pode tomar posse, nem toda a palavra você pode abraçar. Porque às vezes você entra na sala do médico com a gripe e sai com a tuberculose. Nem tudo que o médico ele te fala você pode abraçar, irmãos. Mas para que você tenha essa convicção, você tem que andar com Deus. Você tem que ser amigo de Deus. E a palavra de Deus diz que Abraão, ele andava com Deus. Ele era amigo de Deus. Na hora da contenda ele chama Ló e diz assim, a terra está aí, agora escolhe. Meu Deus. Aleluia. Ele poderia ter escolhido, poderia. Mas a fé dele, que Deus era com ele, era tão grande, que ele deixou Ló escolher primeiro. Amém. Mas Ló era um homem que ele não tinha visão espiritual, e isso é um perigo muito grande no nosso tempo. A visão dele era natural, irmãos, todos os dias eu peço a Deus para curar os meus olhos. Que a Bíblia diz que é melhor entrar no céu cega do que ir para o inferno. É. A visão de Ló era uma visão natural. Então quando ele começa a olhar para a terra para escolher, ele vai escolher as campinas do Jordão, porque era verdejante. Porque aos olhos humanos era um lugar muito bonito, né? Era um lugar que para ele, né, ia ser agradável por causa da sua riqueza. Mas a Bíblia diz que ele estava perto de Sodoma. Irmãos, é um perigo nós fazemos escolha à vista humana, porque muitas das vezes nós estamos nos aproximando de perigos que não conhecemos nem entendemos, né? Pelos olhos naturais. Ele escolheu as campinas porque era belo demais, e ele estava indo próximo à cidade de Sodoma e Gomorra. Nós sabemos que Sodoma era uma cidade prostituta, Deus não se agradava, era promíscua, né? Ali era acostumado o pai se deitar com o filho com o pai, né? Ali era acostumado o homossexualismo, imperava naquele lugar. Era uma cidade que não agradava a Deus, e o lugar da sua escolha foi perto de Sodoma e Gomorra. Ele ali acampou as suas tendas, e a Bíblia diz que cada dia ele se aproximava mais de Sodoma. Então é um perigo muito grande quando nós fazemos a escolha aos olhos naturais. Abraão, ele não se preocupou para o lugar que ele ia. Porque quando o homem ele anda com Deus, quando o homem ele é amigo de Deus, ele sabe que Deus vai abençoar ele onde ele estiver. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio 28, que o homem que é obediente àquilo que Deus manda, irmãos, a prosperidade dele está em qualquer lugar. Irmão, ele pode botar uma quitanda numa rua sem saída, o povo vai vir distante, irmão, para comprar aquilo que está ali. Mas o Senhor vai abençoar ele ali naquela rua sem saída, por causa da sua obediência. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. E não é porque eu estou vendo meu pastor ali, mas todo dia, se eu fosse homem, eu não queria ser pastor. Porque a época é difícil, irmão. A época é difícil. A época é de desobediência. A época é de rebeldia. Você vê hoje muito crente perecendo. Aí coloca com o diabo, não tem culpa não, irmãos. Tem coisa que a gente fica obra de macumba, não é? Tem coisa que a pessoa fica, é o diabo, é o demônio que está na minha casa, não é? É a sua desobediência. Verdade, Deus. Aleluia. Porque Deus, ele quer trabalhar e ele quer trazer prosperidade, mas em cima da sua atitude de obediência. E às vezes a obediência não é fácil, por quê? Porque a obediência ela vem contra a vontade humana, a obediência ela vem contra a carne. Meu Deus.
irmãos, é uma batalha. Aleluia. Deus te mandar você fazer uma coisa que a sua carne não quer, não está com vontade. É. Porque o crente que não ora, o crente que jejua, o crente que não busca Deus, a carne dele fala. A carne, irmão, bicho terrível. Ela tem boca, só falta falar sozinha. Grande Deus. A carne, ela é tão viva que eu já contei lá na igreja. Que eu vim de Salvador, Bahia, irmão, lá carnaval é terrível. É a época que a maioria dos crentes que não é convertido se desvia. Porque inventa de evangelizar no carnaval, irmão. O trio, irmão, é um negócio tão terrível, o trio elétrico, que ele pode estar lá no Nagumo, você sente o estrondo dele aqui. Estou mentindo, estou falando. Ele pode estar no Nagumo, você, a música. Então aquele crente que não é firmado em Deus, irmãos, a carne dele não aguenta não. Ele começa balançando a ponta do pé, quando vê, irmão, ele já está lá dentro. Desse jeito. Meu Deus. Vai evangelizar, irmão. Então o crente, quando ele não tem vida de oração, quando ele não tem vida de jejum, irmão, de palavra, para ele obedecer é difícil, a carne não deixa. A carne não deixa, irmão, ele obedecer, porque a carne está florada, e ele, louvado seja Deus, a carne, ela fala por si próprio. Quando você vê na televisão, a pessoa que mata, e depois bota a mão na cabeça, o que foi que fez? Deu lugar à carne, porque o diabo, ele entra na carne. Verdade. Deus, ele jamais deixaria o homem volúvel na terra para o diabo entrar e sair como se fosse um boneco, uma brincadeira, não. Deus não é desse jeito. Satanás, ele só entra na porta que você abre. Então quando ele entra na vida do homem, porque ele achou a porta aberta. Mas o crente que tem uma vida de oração, o crente que tem uma vida de jejum, irmãos, o crente que ele lê a palavra, ainda que com luta, ele tenta obedecer. Irmãos, ele consegue se inclinar a Deus e obedecer aquilo que Deus te pede. Né? Abraão, talvez para ele não foi fácil deixar a sua família, né? Deixar a parentela dele e ir para um lugar que ele não sabia onde era. Mas a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Irmãos, não tem coisa melhor nos últimos tempos de você ser amigo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O homem, ele pode te trair. Você contar algo e amanhã todo mundo está sabendo. Porque às vezes você conta um segredo. Ó, irmão, não conte para ninguém não. A demora é você virar as costas. A demora é você virar as costas. No outro dia todo mundo está sabendo. E a conversa anda de um jeito que você nem identifica quem foi que falou primeiro, porque a conversa já andou tanto pelo WhatsApp, que quando você vai querer saber quem contou primeiro, você não consegue descobrir porque andou demais, muito rápido. Mas Deus não, irmãos. Deus é aquele amigo que quando você conta a sua história, você conta seu problema, ele ouve, ele te entende, né? Ele resolve. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que ele te dá e não lança o rosto. O Senhor é aquele que é abençoador, quando ele dá e não toma. Satanás quando dá, toma, porque Satanás dá. Mas com alguns dias, ele vai lá prestar conta daquilo que ele te deu, né? Mas Deus não, quando Deus dá, Deus é tão maravilhoso, que quando ele dá um dom a um crente, o crente pode até enterrar o dom, mas Deus, ele não toma. Glória. Abraão, ele era amigo de Deus. Glória a Deus. Quando Abraão mandou Ló escolher para onde ele iria, Abraão ficou em paz, porque ele sabia que o lugar que ele ficasse, Deus seria com ele, irmãos. E nessa noite, você fique mais perto do Senhor. Glória a Deus. Que nessa noite, irmãos, você queira ser amigo de Deus. Aleluia. O amigo, irmão, não fala mal, o amigo não trai. O amigo tem comunhão, irmão. Se amigo é olhar para Miriam e pensar igual a ela e dizer, irmã, vamos ali agora fazer um lanche. Na hora ela vai dizer, não, irmã, tá bom. Ser amigo, irmãos, é na hora que ela dizer assim, irmã, vamos ali fazer uma visita. Oh, peraí, na hora a gente vai junta. Ser amigo é ela tá angustiada, triste, dizer, irmã Rita, faz oração para mim urgente. Peraí, na hora eu vou agir. Isso é amigo, irmão. É falar a mesma língua, é andar de braço dado, é eu entrar onde eu sei que meu amigo pode entrar. Irmãos, tem crente que ele vai em lugares que ele sabe que Deus nunca iria. Isso não é ser amigo. A Bíblia diz que no livro de João 15,
Jesus, ele fala com os discípulos: eis que já não chamamos mais de servos, e sim de amigos. Glória a Deus. E qual amigo que vai esconder o segredo de outro? Quantos profetas de Deus teve revelação do que iria acontecer na pandemia antes de acontecer? Isso é ser amigo. Deus, ele não esconde nada daqueles que estão perto É dele. verdade. Então que você possa nesta Glória noite a Deus. querer ser amigo de Deus, estar perto dele, falar a mesma linguagem, andar lado a lado com ele, irmãos, falar, ter comunhão com ele, né? Louvado seja o nome do Senhor, ler a palavra, viver a palavra não é só ler, mas viver, porque nós conhecemos pessoas eloquentes, pessoas, irmãos, que falam da palavra com tanta inteligência, mas quando você vai ver a prática diária da vida, você até se escandaliza. O Senhor, ele não quer que você seja somente ouvinte, mas ele quer que você pratique aquilo que você ouviu e leu. Glória a Deus. E o Senhor, nesses últimos tempos, irmão, está chamando a igreja para o estreito, para que você nem eu morra e vá para o inferno. Então que você possa, nesta noite, ser amigo de Deus, ser como Abraão. Abraão, ele foi chamado pai da fé, porque aonde Deus mandava ele ia, irmão, sem olhar, né? Ele confiava, né? Ele tinha certeza que o Senhor tinha o melhor para a sua vida. Irmão, não fique preocupado em tempos difíceis, porque o Senhor, aonde ele te colocar, você vai ter crescimento, você vai prosperar. Irmãos, nós não podemos estar atribulados, por quantos crentes estão desempregados, irmão, mas aqueles que são amigos de Deus, Deus não tem deixado passar necessidade. O crente que é amigo de Deus, o crente que está perto de Deus, irmãos, Deus, ele não deixa passar nenhuma necessidade. Glória a Deus. Deus, ele não deixa, irmãos, passar nenhuma necessidade. Eu quero deixar essa palavra para vocês, de obediência. Obedecer não é fácil não, viu, irmãos? Mas vai ser através dessa obediência que Deus vai trazer crescimento. Aleluia. Que Deus vai trazer prosperidade. Glória a Deus. Quando você ouvir prosperidade, nunca pense que é dinheiro. Prosperidade é todas as áreas da sua vida. Aleluia. Houve uma igreja que ela chegou trazendo, né, a teoria da prosperidade. E isso, né, era uma palavra que quase não se falava. Prosperidade quase não se falava. Mas depois que essa igreja, ela ficou muito evidente, então nós conhecemos a prosperidade. Mas a palavra prosperidade já existia muito antes. A palavra prosperidade quer dizer crescimento. E eu creio que nesta noite o Senhor nos separou. Foi o Senhor que preparou eu e você está aqui para trazer crescimento para a sua vida, para alargar as tendas na sua vida. Eu creio que Deus nesta noite está tocando em áreas da sua vida que você precisa, porque o Senhor, ele não está limitado a uma pandemia. O Senhor, ele não está limitado a enfermidade, não, irmãos. Deus ainda faz o que ele quer. Será que Deus vai deixar de operar porque estamos em crise? Será que Deus, ele vai desprezar o povo dele e nos deixar passar fome, passar necessidade? Deus, ele vai trancar as portas porque estamos em crise, em pandemia? Não, irmãos. Ai de mim, de você, no dia que Deus disser, eu não vou cuidar mais do meu povo. Ai de mim, de você, no dia que Deus resolver trancar a porta do céu e não derramar mais bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Eu quero que você fique com essa palavra. Glória a Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela confronta. Oh, Deus. A palavra de Deus mexe muito comigo, irmãos. A palavra de Deus, quando eu leio, mexe comigo por dentro, né? E eu quero que você se sinta dessa forma. Não deixe seus olhos serem naturais. Não vá à vista de coisas belas demais. Não vá à vista de coisas que aparentemente vai ser boa. Mas coloque tudo diante do Senhor. Tenha paz, tenha equilíbrio, tenha segurança. Confie no Deus que você serve, que Ele vai te colocar em lugares altos, porque Ele sabe o melhor para você. Ainda que seja deserto, ainda que Deus te coloque no deserto Ele abre porta. Aleluia. No deserto Ele provê maná, irmãos. No deserto Ele provê água. Ainda que Ele, você escolha e o lugar seja deserto, mas no final das contas vai trazer prosperidade.
verdade. Eu quero deixar essa palavra. Eu queria fazer uma oração. Não sei se vocês Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Graças a Deus, aleluia. Deus me deu uma palavra e eu trouxe essa palavra lá para a igreja. Mas aquela palavra, na verdade, Deus falou comigo. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. Aquela palavra não deu para mim. Mas eu roguei ao Pai. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande estarmos todo o tempo próximo de Jesus. Glória a Deus. Irmão, Satanás não tem poder para tocar na minha coluna. Deus. Não tem, irmão. Satanás não tem poder de tocar no sangue. Satanás não tem poder de tocar na carne. Porque para ele fazer isso, ele tem que pedir a Jesus primeiro. Desse jeito. Aí Jesus vai fazer o quê? Interceder ao Pai. Grande Deus. Mas como foi que Pedro estava? Junto com Jesus. Ele não era mais pescador, agora ele era discípulo. Meu Irmãos, é muito importante. A gente está pertinho de Jesus todo dia. Olha. Porque é a garantia que Satanás não vai te tocar. Glória É a garantia que ele não vai tocar na sua família, não pode. É a palavra de Deus, irmão. Deus, ele não volta. A palavra dele. Deus, ele louva, ele vela para cumprir o que está escrito. É a palavra de Deus e ela vai se cumprir todo dia, porque Deus não é homem. Ele não vai poder tocar nos seus filhos. Ele não vai poder tocar nos meus filhos. Irmãos, ele não vai poder tocar nas minhas finanças, irmãos. Ele não pode tocar na minha casa, ele não entra na minha casa. Porque para ele entrar primeiro, ele vai ter que ir até Jesus. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai interceder. Maravilhoso. Esses dias eu passei uma experiência gloriosa. Eu vou contar aqui, mas eu já encerrei. Eu contei na casa dos irmãos, Antônio até ele deu risada, mas foi sério. Eu vivi uma experiência com meu filho. Ele viu uma mulher levitando, irmãos. A mulher segurava no cajado e ela flutuava. E o cajado flutuava. E ali em São Paulo o povo passava a mão por baixo. Passava a mão por baixo. E não tocava. Aí eu disse, meu filho, isso é satanismo. Aí minha mãe, a senhora espiritualiza tudo. Isso aí é equilíbrio. Meu filho, isso é satanismo. Aí eu fui para a igreja, triste. Porque ele falou isso, né? Ele foi comer um lanche com os amigos. Quando ele está com o amigo dele comendo um lanche, chega um amigo, há muito tempo ele não veio. O amigo tinha entrado na Umbanda. Aí o amigo sentou e ele disse que viu colar. Aí perguntou, o que é isso? Aí ele falou que era a proteção dele, né? Aí o menino disse, pô, você sabe que lá ele, né? Lá na Bahia a gente fala assim, lá nele. Quando ele tem aquele colar, ele tem o guia dele que anda com ele. Júnior já ficou em pânico. Já ficou em pânico na hora. Irmão, você vê como Deus trabalha, foi no mesmo dia. Aí o menino disse assim, e você sabe que vocês estão aqui, então cada um tem um também. Meu